Você já percebeu como é fácil nós falarmos de amor, de perdão, de paz, mas e na prática? Lidar com pessoas é um dos maiores desafios da vida. Você não acha isso também? Às vezes nem sabemos como reagir, ficamos magoados, guardamos ofensas ou respondemos de forma que depois nos arrependemos. Mas a boa notícia é que existem três pilares que podem transformar completamente a forma com que nós nos relacionamos. Seja na família, seja no casamento, no trabalho, na igreja, ou até com aquelas pessoas que parecem impossível lidar. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui quais são esses pilares e como eles podem mudar não apenas os nossos relacionamentos, mas também a nossa paz interior. E essa reflexão é em cima do livro Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet. E nós vamos para o último vídeo dessa série, aonde no livro vai se falar sobre o laboratório milenar. Então, nós temos um laboratório que desde o início ele está aí para nos ensinar. Então, agora, muitas vezes nós não olhamos muito para esses saberes milenares. Geralmente, o que a gente faz em situações desafiantes de relacionamento? Geralmente a gente espera o tempo e vai querendo que as coisas se ajeitem sozinhas. Você já passou por isso ou você passa por isso, querendo que as coisas se ajeitem? E muitas vezes nós ficamos em oração, pedindo ao Senhor, e esse é o nosso primeiro e último recurso. Só que o Senhor, nesse período de espera, nesse período de desafios, de luta, o Senhor deseja trabalhar em nós. Eu vejo que a oração, acima de tudo, é um trabalho em nós, na intimidade com o Senhor. Então, o Senhor não deseja que nós ignoremos os problemas. E também não deseja que esses problemas se tornem gigantes amanhã. A Bíblia é esse livro da sabedoria milenar. E a Bíblia nos mostra como lidar com a vida e com as pessoas, porque isso já foi testado e aprovado por séculos. A palavra de Deus é cheia de história dos patriarcas, cheia de história para a gente conhecer. Então, o livro de Provérbios e de Eclesiastes é um laboratório ali de convivência maravilhosa. Agora, vamos ver. A nossa realidade, a gente sabe que não é simples. Todos nós vamos morrer um dia, mas vivemos como se isso não fosse verdade. Você já percebeu isso? Muitas vezes nós demoramos para nos arrepender, para muitas vezes pedir um perdão. A gente vai cultivando aquela mágoa como se a gente fosse viver para sempre, tá? E agora, o que será que vai acontecer no nosso último dia, lá no nosso enterro? Sabia que nosso enterro é o maior laboratório da vida? E ali não há mais títulos, apenas o que foi deixado, apenas o nosso legado. Uns são esquecidos, outros vão ser lembrados por gerações. Eclesiastes 7:8 nos fala: melhor é o fim das coisas do que o princípio. E muitas vezes nós ficamos agarrados no que aconteceu na nossa vida no passado e não permitimos que Deus se revele no propósito que Ele tem para nós, para que o fim seja um legado. E como tem sido a sua vida? Quais as batalhas que você tem enfrentado? Veja, nossa vida é cheia de batalhas e uma das grandes batalhas que nós temos é a batalha familiar. Porque ali é o berço onde nós esperamos amor, proteção, confiança, e nem sempre nós recebemos isso. A palavra de Deus fala também para nós sobre a rejeição inicial. Lembra quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé? Quem foi? Davi. E Davi foi chamado para aquele momento de refeição junto com Samuel? Não foi, ele foi esquecido pelo pai e menosprezado pelos irmãos. Então, essas batalhas de rejeição, de frustração, geralmente elas acontecem também e dói mais na família. Na vida de Davi a gente vê tanto contratempos, né? Nós vimos ali Saul, que foi o seu genro, que era rei, e ele também, Saul, casou com Mical. Então, Saul não era só o rei, mas era ali, Davi era genro dele.
e ele foi perseguido violentamente por anos, fugindo só para sobreviver. Ele não estava afrontando o rei, mas o rei ali com aqueles ciúmes. Então, os conflitos eles vêm de mais diversas ordens, né? E nós vemos Mical também, sua esposa, o humilhou publicamente porque ele dançava na presença do Senhor. Tudo isso nos traz lições desse laboratório milenar. Como acabei de falar, que muitas vezes as maiores feridas que nós temos vêm dentro da nossa casa, mas isso não determina a minha história nem a sua história. Nós também tivemos os erros de Davi ali com Betseba, com Urias. Davi adulterou, planejou a morte de Urias, foi confrontado pelo profeta Natã. Então, você percebe que também ele teve no seu decorrer da sua vida ali os seus erros, as suas quedas, né? Só que os erros de Davi foram diferentes de Saul. Davi reconheceu rapidamente o erro e o que ele fez? Ele se quebrantou e se arrependeu. Saul, de maneira alguma, ele se quebrantou, se arrependeu, ele morreu fora dos caminhos do Senhor. Como Judas não se arrependeu, pelo contrário, né? Agora Pedro se arrependeu. Só que a gente tem arrependimento para a vida e arrependimento para a morte. Provavelmente, sim, Judas se arrependeu, mas um arrependimento para a morte. Então, nós temos que também olhar para isso, sabe? Então, nós temos vários erros. E quando Davi também mandou fazer o censo, ali foi orgulho para saber quanto tinha do seu povo. Então, existem outros erros que vêm das nossas cobiças, vêm do nosso orgulho. Então, a palavra de Deus, ela deixa estampado isso para nós, que até os reis erram. Mas quem se arrepende cedo e com o coração quebrantado vai encontrar restauração. Ah, minha amada, meu amado, veja, não fique se apegando aos seus erros, mas vá na presença do Senhor, apresente Ele. Não permita ficar fadado ao que já aconteceu. O Senhor quer restaurar quer restaurar você. E agora também nós temos aqui os nossos desafios com as amizades. Como foi falado lá no primeiro vídeo narrado, que também fala no livro sobre que nós temos 3 círculos de amizade. Tá? Nós temos aquelas amizades que são íntimas. Pensando em Davi, vamos pensar numa amizade íntima de Davi? Jonatas, que era uma amizade de aliança, era uma amizade sacrificial. E Davi, quais eram os amigos necessários que Davi tinha? Eram os seus homens valentes, como Abissai, como Joabe, como Benai. Agora Davi tinha também os seus amigos estratégicos, aqueles aonde fazia alianças políticas e militares e que consolidaram o seu reino. Então, nós temos que ter essa sabedoria. Na comunidade Mulheres com Propósito, nós estamos trabalhando a rever as nossas amizades e colocá-las em cada estratégia, em cada círculo de amizade, porque nós confundimos muito, nós colocamos pessoas em nível íntimo da nossa vida que não comungam do mesmo valor, que não têm a mesma visão, e isso depois nós acabamos feridas demais. Então, é interessante nós pararmos. Eu não quero entrar nesse assunto, mas se você deseja saber mais sobre isso, vai lá no vídeo 1. E também na comunidade, nós trabalhamos junto, cada nível dessa amizade, tá? E outra coisa, nós aqui, porque logo no início, o que eu falei? Que nós estamos vendo aqui um laboratório milenar. E nesse laboratório, nós estamos falando um pouco da vida de Davi e cada aspecto dela para a gente trazer para a nossa. E Davi, ele também tinha uma simplicidade na sua rotina. Apesar dele ser rei, Davi tocava a harpa. Ele dançava com alegria diante do Senhor. Ele compunha seus salmos. Então, como tem sido a nossa vida? Tem tido simplicidade? Sabe, amados, a felicidade está na simplicidade. Eu luto na presença do Senhor para aprender a ser simples, para aprender a descansar, porque o simples, ele não fica confabulando tanta coisa na mente dele, sabe? Ele acaba deixando as complexidades mais distantes
para poder a verdadeira alegria habitar no coração. E hoje a gente percebe o quão nós somos superficiais, mas ao mesmo tempo nós somos o quê? Complexos. Nós somos cheios de coisa e a simplicidade é uma arte hoje em dia, tá? E nós vemos também na vida de Davi que ele tinha inimigos, mas ele também tinha proteção. Davi tinha inúmeros inimigos, mas formou equipe forte, tinha lá os seus guerreiros para protegê-lo. Como até comentei antes da amizade ali, ele tinha Abissai como um amigo ali necessário, que o salvou dos filisteus naquela guerra, né? Então veja, amados, nós temos que ter essa maturidade emocional, que hoje se chama inteligência emocional, que inclui saber formar também times e não lutar sozinha. Nós não estamos sozinhas. Veja, só que muitas vezes você fala, mas eu não encontro pessoas que têm uma visão meio parecida. Olha, eu quero contar uma coisa para vocês. Na jornada da mulher plena, dentro da comunidade Mulheres com Propósito, são mulheres de 45 mais, aonde estão ali buscando a parte espiritual, mas acima de tudo, o que? A cura da alma, mas sempre com a base da palavra de Deus. Porque nós precisamos ter a responsabilidade sobre a nossa alma. Isso o Senhor deixou para nós. Então nós temos um grupo, um ambiente seguro, um ambiente confidencial e um ambiente aonde nós crescemos em verdade, amor e na presença de Deus, emocionalmente. E Davi também, vamos continuar aqui, ele tinha as emoções quebrantadas. A gente vê isso nos Salmos, né, queridos? Nós vemos lá no Salmo 56, ele falando do medo. E o Salmo 51 é um salmo maravilhoso, né? Onde ele coloca ali a culpa dele, se arrepende e pede um novo coração para o Senhor. E quem não conhece o Salmo 23, que é um salmo cheio de esperança, nós temos lições grandiosas aqui para que o que nós podemos nesses salmos expressar os nossos sentimentos e pedir ali na presença do Senhor um quebrantamento de coração. Você percebe quantos princípios milenares eu estou tocando e falando aqui com vocês que estão aonde? Dentro da palavra de Deus. É só dar uma reestruturada para a gente poder enxergar, né? E também nós vemos guerras que não são suas. Veja só, Davi, mesmo com chance de matar Saul, ele não quis fazer isso, ele recusou. Amados, nós temos que entrar em guerra, nós não podemos entrar em guerra que não nos pertence. Aparentemente, parecia que essa guerra pertencia a Davi, porque, poxa, ele fugiu o tempo todo porque Saul queria matá-lo. Quando ele tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, e ele ia tirar, gente, a vida de Saul para a sobrevivência dele. Não, ele falou, eu não mexo no ungido, naquele que o Senhor levantou. Se o Senhor me ungiu para ser rei, é o Senhor que vai me colocar lá. Então, hoje nós entramos em tanta guerra que não nos pertence. Ó Senhor, por isso que nós estamos exaustos, tá? Então, vamos avaliar, ter maturidade e orar para ver aonde devemos realmente agir e não agir. E também no livro fala bastante sobre os incontornáveis. O que são os incontornáveis? São aquelas pessoas com quem você tem que conviver, muitas vezes são familiares, e não dá para você falar, eu vou sair, não vou mais conversar, não vou mais viver com essa pessoa. Mas nós temos que ter sabedoria. E na vida de Davi também teve um incontornável. E quem foi esse incontornável? Foi seu filho Absalão. O seu filho Absalão, quando ele entrou com aquela rebelião contra Davi, ele sofreu a traição do próprio filho. Ele não podia ter mandado matar Absalão? Ele não podia ter ido lá e realmente acabar com a vida de Absalão? Mas sabe o que ele fez? Ele chorou e ele foi embora do seu reino. Deixou ali Absalão. E o Senhor que tomou conta dessa situação. Então há dores, amados, que não conseguimos impedir, mas podemos aprender a atravessar sem perder a fé. Dói. Se a gente for ver a história aqui de Davi, nossa, ele sofreu indo embora, ele já não era mais jovem.
Absalão ainda pegou todas ali as suas mulheres de Davi na tenda, coabitou com elas durante o dia, ofendendo o pai na maior intimidade do pai. Mas você percebe que nós temos os incontornáveis, mas sabemos que o Senhor está à frente disso? Então, hoje, nós estamos falando dessa maturidade emocional de Davi, dessa inteligência emocional, mostrando esses princípios milenares. Então, amados, vamos aprender a cada dia falar menos e ouvir mais. E sabe, quando grita em nós um senso de justiça, a gente quer se colocar o tempo todo. E eu sei que muitas vezes a gente quer se colocar porque a gente acha que aquilo é certo, justo, bom. Mas a gente tem que, hoje em dia, falar menos e ouvir mais e pedir sabedoria para falar no ponto. Né? Então, ter um coração quebrantado, temer a Deus, ter amizades saudáveis, buscando colocar realmente quem são os íntimos necessários e estratégicos. Porque Davi tinha o segredo, gente. Sabe, vocês já ouviram também falar de Madre Teresa, né? E a Madre Teresa disse assim, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Que coisa, hein? Olha que Madre Teresa falou. E muitas vezes, sabe, para a pessoa se sentir melhor e mais feliz é nós ficarmos quietos, é nós não falarmos. Porque aquilo que a pessoa falou, vai ressoar e ela vai pensar um pouco mais. E se você observar a vida de Davi, ele foi esquecido, mas ele foi escolhido. Davi, ele foi ferido, a gente acabou de ver nas suas emoções, mas ele foi resiliente. Ele pecou, ele foi um pecador palpável, mas ele foi quebrantado, ele se arrependeu. E hoje, nós que estamos nessa jornada da mulher plena, então nós temos que começar a observar que problemas não resolvidos, eles vão crescer, mais cedo ou mais tarde. Então não adianta deixar que o tempo resolva. Vamos aprender a enfrentá-los cedo. Quanto mais cedo, melhor será. Vamos também trabalhar essa humildade que nos liberta. O que é isso? É reconhecer nossos erros. Amadas, quando nós reconhecemos nossos erros, nós evitamos a sobrecarga. Quanta sobrecarga emocional que nós temos. Aprender aqui também a simplicidade que alegra. Davi dançava, cantava, ele declamava dos seus salmos. Vamos aprender a cantar, a dançar, a rir, a descansar. Também saber classificar nossas amizades para saber até que ponto podemos ter uma conversa para não nos ferirmos e nem ferirmos o outro. Tá? Então, saiba quem é a pessoa íntima sua, que comunga dos mesmos valores, que se alegra quando você se alegra, porque geralmente tem várias pessoas que elas ficam enciumadas quando você está prosperando. Tá? E lembrar do coração quebrantado. O coração quebrantado, ele protege a rigidez, ele nos traz flexibilidade. Lembre-se, amada, chorar não é fraqueza, é maturidade e a vida é breve. Mais do que títulos ou posses, o que vale a pena é qual o nosso legado, para onde nós estamos indo. E veja, o livro o tempo todo também nos fala que nós temos o mundo ideal e o mundo real. Nós muitas vezes focando tanto no mundo ideal e criamos tantas expectativas irreais e vivemos frustradas. Então vamos orar e pedir realmente para o Senhor condições de olhar firmemente para nós vermos o quê? O mundo real. E no mundo real, para lidar com ele, o primeiro pilar é o pilar da oração. É consultar a Deus. O Deus já viu o nosso futuro, sabe? E Deus, ele deseja essa intimidade conosco. Assim como nós temos o alimento físico, a alma precisa de um alimento espiritual. E sem a oração, amadas, a alma se enfraquece e todo o resto da nossa vida sofre. Todo o resto da nossa vida.
Então, orar abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, acalma o coração e ajuda a gente a enxergar as situações, sabe pela que forma? Pela perspectiva de Deus e não a nossa. Porque nós sofremos muito porque nós olhamos o mundo e vivemos numa expectativa nossa. E quando nós oramos, nós começamos a enxergar as situações na perspectiva de Deus, na expectativa do Senhor. Então, muitas vezes nós vamos reagir com ansiedade, mas dentro da oração o Senhor vai acalentando o nosso coração. Que coisa rica! Então, o primeiro pilar, amadas, é a oração. E nós temos o segundo pilar. E olha, em cima da vida de Davi, nós vimos os princípios milenares. E agora nós estamos vendo os pilares dessa vida saudável e o que traz realmente a base. Então, eu falei agora da oração. E nós temos a inteligência emocional que o mundo diz. Mas se a gente for para a palavra de Deus, nós vamos ver que isso é fruto do Espírito. A inteligência emocional trabalhando em nós é um fruto do Espírito. E para termos também, amadas, nós precisamos nos permitir crescer. Porque não dá para ter inteligência emocional se a gente não enfrentar nossos problemas, se nós não acabarmos com uma rigidez mental, com rigidez cognitiva, tá? Então, nós temos que orar e pedir para o Senhor. Também abrir nosso coração para esse crescimento. Veja, no conceito psicológico, né, a inteligência emocional não é evitar pensamentos ou sentimentos negativos, mas é aprender a regulá-los e aprender com eles. Então, o Senhor não deseja isso para nós, amados. O Senhor não fala que a gente não pode se irar, não pode ficar triste, mas o Senhor diz para a gente saber lidar com esses sentimentos. E é isso, é um fruto isso, né? E nós temos também, assim como nós temos que aprender a lidar com o sofrimento, dentro do sofrimento não tem emoções, e essas emoções não têm a ver com a inteligência emocional. Então, veja, nós não podemos evitar a ofensa que vem a nós, nós não podemos rejeitar a rejeição. Viu? Tudo que Davi teve, ele pôde evitar tudo aquilo? Não pôde. Mas ali, o quê? Ele escrevia os salmos, ele fugia de Saul, ele fugiu do seu filho Absalão. Então, ele o quê? Usou da inteligência emocional, da maturidade emocional. Então, esse é o segundo pilar que nós temos, tá? E o terceiro pilar? O terceiro pilar, amados, é a entrega. Eu entregar. Exemplo, se você tem que lidar com uma pessoa incontornável, que é aquele parente difícil, então ali você primeiro aceita a realidade. É um parente, se for ainda um parente muito próximo, você vai o quê? Lidar com isso de forma aonde você não perca a sua individualidade, a sua comunhão com Deus. Vai pedir sabedoria. Se for alguém mais distante, é mais fácil, porque você pode evitar com muito mais facilidade. Agora, se é muitas vezes um filho, um esposo, uma mãe, um pai, lembre-se, a nossa forma de reação tem muito a ver com as nossas dores internas. Então, nós precisamos aqui trabalhar a dor, porque provavelmente essa pessoa incontornável, ela toca numa ferida existente sua, e aí precisa ser curada essa ferida. Então, veja, nós temos aqui a oração, que é o nosso primeiro pilar, que é onde ali, sabe, a oração, ela revela muito mais o nosso coração, muito mais o que vai nas nossas entranhas, porque é uma intimidade para com Deus, e isso vai nos ajudando na inteligência emocional. Agora, quando eu uso a oração com religiosidade, ela vai acabar me reduzindo a inteligência emocional. Eu vou ficar rígido cognitivamente e, inclusive, julgador. E esse segundo pilar, que é da maturidade emocional, que é a inteligência emocional, que tem a ver diretamente com as emoções,
como lidar com cada emoção. Para eu lidar com cada emoção, eu tenho que curar a dor que várias vezes é gerada por aquela emoção. E a dor que muitas vezes é gerada por aquela emoção, geralmente pode ser que esteja uma pessoa na sua vida incontornável que acione esse gatilho. Então vocês percebem como uma coisa está ligada com outra? E assim, nós aqui estamos chegando ao final do nosso livro, da reflexão desse livro, Especialista em Pessoas. E vocês perceberam como os relacionamentos saudáveis não acontecem por acaso? Eles são construídos com escolhas conscientes, orar antes de reagir, praticar inteligência emocional e aprender a se comunicar de forma direta, sem agressividade. Então, olha, nós vimos esses 3 pilares que sustentam as conexões verdadeiras, que nos ajudam a ser mulheres sábias, capazes de edificar a nossa casa e não destruir. Amadas, como eu tenho visto mulheres destruindo a sua própria casa, na maior boa vontade e fé, mas estão agindo sem sabedoria emocional. E você, se você deseja aprofundar esses aprendizados e viver de uma forma plena, eu te convido a vir para essa jornada da mulher plena. E sabe onde ela acontece? Na comunidade Mulheres com Propósito. O foco aqui é realmente olhar para lá dentro da nossa alma. E nessa cura emocional, trazer essa inteligência emocional e a inteligência espiritual, inclusive nos relacionamentos, e tornar a nossa casa um relacionamento saudável e com aqueles que nós convivemos. O link está aqui embaixo na descrição e eu estou aguardando ansiosamente você a vir fazer parte dessa jornada conosco. E agora aproveitem que nós vamos ver uma outra reflexão de um outro livro. E se esse áudio te abençoou, encaminha para mais mulheres. Deixa aqui também seu like, se inscreva no canal, que assim a gente pode estender essa comunicação para mais vidas. Até mais, amadas!